Hoje à noite nós vamos falar sobre 8 atitudes para desfrutar de um casamento saudável. Um casamento saudável, irmãos, porque toda a família ela é afetada pelo casamento. Os filhos são afetados, os pais do casal, os sogros do casal são afetados, né? Os amigos do casal são afetados pelo casamento, enfim, os sobrinhos, os parentes, os familiares, as pessoas da célula, da igreja, podem se alegrar ou sofrer quando o casal ele passa por tempestades ou por vitórias. Então, gostaria então de, aproximando aí esse mês de maio, estabelecer aí 8 princípios bíblicos, 8 atitudes para que você construa um casamento sólido, um casamento saudável, né? Afinal, e aí eu falo, inclusive como psicólogo, é impossível você ser feliz e ter saúde mental se você não for feliz no casamento. É impossível. Você pode ser muito bem sucedido no trabalho, na igreja, né? Você pode ter vários amigos. Agora, se você for infeliz no casamento, você pode ter certeza que todas as alegrias e conquistas ao seu entorno, todas as áreas da vida, não serão suficientes para te proporcionar alegria e saúde mental, se você viver um sofrimento no casamento, se você viver um casamento tóxico, um casamento abusivo ou omisso. Um casamento, gente, pode ser um céu, né? Pode ser uma felicidade. Muitas pessoas pensam, poxa, quando eu sair da casa dos meus pais, muita gente não vive bem com os pais, e aí pensa, poxa, quando eu sair da casa dos meus pais e me casar, finalmente eu vou conseguir construir minha família. Muitas pessoas, às vezes, sofreram com o divórcio dos próprios pais, né? Muitas pessoas sofrem, solteiros, com pais com alguns vícios, seja de jogos, de álcool, de droga, enfim, e aí eles sonham, não, quando eu casar, eu vou construir a minha própria família, aí eu vou conseguir ser feliz. Bem, isso vai depender da sua capacidade de se relacionar com o seu cônjuge. Porque você pode entrar num casamento, e esse casamento se tornar um inferno, seja por ambas, seja pela responsabilidade de ambos, de você e do outro que vai casar. E o casamento pode ser um céu também. Realmente, o casamento pode ser um porto seguro, pode ser um local de bênção, um local de renovação das energias, um local de verdade da sua nova família, né? Uma nova família nuclear, e você pode sim desfrutar de toda a comunhão, de todo o respeito, de toda a valorização, de todo afeto que você não teve na sua família de origem. É possível sim. Para isso é importante a gente estar investindo no nosso casamento, né? É muito triste a gente ouvir relatos de filhos, de tantas pessoas que sofrem, né? Quando um casal sofre. E tem gente, pode passar a próxima tela, tem gente que pensa assim, que vive, né, uma angústia, um adoecimento tal no casamento, mas não se divorcia porque é pecado. Nós evangélicos, né, cristãos, de modo geral, tem esse construto que rege a nossa vida, que é um bom construto, né? Que vivamos, né, unidos, juntos, até que a morte nos separe. É ótimo. Todavia, muitas pessoas que se ferem, né, continuamente, se magoam continuamente, e vivem esse inferno no casamento. Então, quando vai para a igreja, quando vai para o trabalho, não fala nada para ninguém, vive uma vida de aparência, sofrendo, e aí pensa assim, não, eu não posso me separar, eu sei que eu estou sofrendo, porque se eu me separar, é pecado. A Bíblia diz lá que divórcio é pecado, se não houver traição, adultério, é pecado. Mas olha só, eu gostaria de chamar a sua atenção para, talvez não, para certamente, alguns pecados que os casais que vivem em conflitos constantes, porque todo casal, né, tem um conflito uma hora ou outra, mas aqueles casais que vivem em conflitos constantes, não se dão conta dos pecados rotineiros que cometem. Não é só divórcio que é pecado não, gente. Você que está nos ouvindo aí em casa, né, ou no seu trabalho, pelas redes sociais aqui, você sabia que negligenciar o outro também é pecado? Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que quando a gente negligencia o marido ou a esposa, quando a gente não o realiza sexualmente, isso é pecado.
quando você não trata com empatia, quando você trata com indiferença, quando você trata com desrespeito, isso é pecado, né? A palavra diz: não saia da vossa boca uma palavra torpe, uma palavra que fira, que magoe. Quando você faz isso com o seu cônjuge, isso é pecado, né? O próprio Jesus falou para a gente perdoar um ao outro, falou por várias vezes: se a gente não perdoar um ao outro, o Pai Celeste também não nos perdoará. E quando você nutre, cultiva e guarda a mágoa, e não consegue perdoar o seu cônjuge, isso é pecado também. Olha, tem gente que comete pecado todos os dias, diariamente, de manhã, de tarde, de noite, e está preocupado só com o divórcio. Com o divórcio. Ei, você precisa, de uma vez por todas, tomar uma atitude. Se esse é o seu caso, você se identifica nesse quadro, você precisa tomar uma atitude para resolver os seus conflitos conjugais. Porque se você vive mal, desrespeitando, como eu fiz uma pequena e breve lista agora, né? Alguns exemplos, você está pecando sim, contra o seu cônjuge contra você, mesmo casado. Você não precisa se divorciar para viver em pecado, não. Você pode estar vivendo em pecado com o seu cônjuge, não amando-o, né? Então, aqui vai alguns conselhos e alguns princípios, então, para a gente resolver algumas áreas aí da nossa vida. Vamos lá. Número 1, trate o seu cônjuge como prioridade número 1. O que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 10, versículos 7 a 9? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Irmão, toda pessoa quando casa, eu tenho certeza que você também está incluído nesse rol. Toda pessoa quando casa, ela se casa para ser o primeiro lugar na vida do outro, sim ou não? Quando você se casou com seu marido, a sua pretensão é: eu quero ser a rainha do meu marido, eu quero ser a prioridade número 1 na vida do meu marido, eu quero ser tratada como tal, e o marido da mesma forma. Quando o marido se casa com a esposa, ele quer ser tratado como a prioridade número 1 na vida dessa mulher. Ei, ninguém se casa para ser o número 2, número 3, não. Não, mas o meu marido não me trai, minha esposa me trai. Eu não estou falando de traição de outra mulher, de outro homem. Eu estou falando que muitas das vezes, né, somos tão apegados, né, às vezes aos pais, que quando criamos a nossa nova família nuclear, a gente se esquece que a gente, né, tem que deixar pai e mãe. E o texto, Jesus, ele é muito claro: você tem que não abandonar, não romper o seu relacionamento com pai e mãe, mas você tem que deixar. Precisa haver uma mudança de hierarquia na sua prioridade de afeto, de atenção. Você precisa deixar o seu pai e sua mãe. E quando você se casa, e o texto diz, quando você se une à sua esposa, à sua mulher, ao seu homem, ele é que passa a ser a sua prioridade número 1. Você vai se tornar uma só carne, uma unidade com o seu marido ou com sua esposa. Isso significa que você precisa estar atento a como você gasta o seu tempo, como você gasta as suas energias, como você gasta o seu dinheiro. Faça uma autoavaliação. A forma como você gere o seu tempo, suas energias, os seus recursos, sinalizam que você prioriza o seu cônjuge. Porque se o seu marido, se a sua esposa não se sentir em primeiro lugar, ele vai se sentir traído. Se ele perceber que você valoriza mais o trabalho do que o seu cônjuge, do que ele vai se sentir traído. Se ele percebe que você valoriza mais os filhos, que você dá mais atenção aos filhos, que você trata com mais paciência e amabilidade os seus filhos do que a ele vai se sentir traído. Se ele percebe que você dedica mais tempo na igreja, né? Que você tem um trato mais cordial com os irmãos da igreja, da célula, ele vai se sentir traído pela igreja. Então, primeiro princípio, queridos, que Jesus nos lembra, esse princípio não é do Novo Testamento, Jesus lembra
um texto lá de Gênesis, quando Deus falou, no ato da criação do homem e da mulher, deixará o homem. Esse texto aqui é lá dos primeiros capítulos de Gênesis. Você precisa tratar em primeiríssimo lugar. Aí sim, aí o seu cônjuge vai se sentir valorizado dignamente, vai se sentir amado, amada devidamente, e vai poder agir com reciprocidade com você. E aí eu te desafio, pergunte aí, você que está em casa nos assistindo, né, se você está longe do seu marido, da sua esposa, passa um zap aí agora, pergunta aí, meu bem, você se sente em primeiro lugar na minha vida? Você que está aqui presente agora, quiser fazer esse teste, hein? Eita, qual será a resposta? Você se sente tratado em primeiro lugar? Não é você mesmo julgar que você trata em primeiro lugar, não. Pergunte a tua esposa, o teu marido, pergunte a ele e ela, se sente o primeiro lugar na sua vida ou não? Ou ele acha que você dá mais atenção, mais afeto, mais amor ao seu pai, à sua mãe, ao seu trabalho, à igreja que seja? Pense nisso. Muitos casais vivem em conflito, porque não se sentem devidamente amados, porque se sentem em segundo, terceiro e quarto lugar. Segunda atitude para você ter um casamento saudável: tenha outras fontes de afeto e realização. Ué, Ricardo, não entendi nada. Você acabou de dizer que eu preciso dar prioridade ao meu cônjuge. Você acabou de dizer que eu preciso dedicar, né, meus recursos com toda a prioridade e atenção ao meu cônjuge. Agora você está dizendo que eu tenho que ter outras fontes? Vou explicar. Veja o que diz Provérbios 18 e 24. Há amigos mais chegados do que irmãos. Sabe, em muitos casamentos acontece o contrário. O marido ou esposa, em função da sua carência afetiva agigantada, em função de um repertório de habilidades sociais muito precário, ou seja, pessoa com a capacidade de socialização, pessoa com a capacidade de fazer amizades, relacionamento, é uma capacidade muito deficitária. Essa pessoa, ela não tem amigos mais chegados que irmãos, não tem. E aí ela se torna uma pessoa dependente emocionalmente do seu cônjuge. A pessoa, ela se torna refém do seu marido ou da sua esposa. A pessoa fala assim: o meu marido é o meu melhor amigo, e em muitos casos, o meu único amigo, porque eu dependo em absolutamente tudo dele. Para eu receber afeto, eu dependo dele. Para eu receber um carinho, eu dependo dele. Para eu receber uma valorização, eu dependo dele. Para eu receber um incentivo, um apoio, eu dependo dele. Para eu ter a alegria da companhia de alguém, eu dependo dele. Eu dependo só dele. E você tem amigas? Eu tenho colegas, né? Relações superficiais. E você pergunta para o marido: você divide a sua carga de preocupação, né? de trabalho, de futuro profissional, do que está acontecendo, de problemas que sejam emocionais, você divide com alguns amigos? Você tem pessoas de confiança, como Jesus tinha, né? E abriu o coração para o trio Pedro, Tiago e João, e pediu oração para eles, como Jesus tinha, como Paulo tinha, como tantos outros personagens bíblicos tinham. Você tem amigos mais chegados do que irmãos? Que você também recebe ali o afago, o afeto, o apoio, ou não? Ou você é refém da sua esposa? Você tem gente com quem você possa conversar e se alegrar, sair e se divertir? Ou você só tem a sua esposa? É um perigo nós dependermos apenas um do outro. Por quê? Por N razões. Uma delas, você vai sufocar o outro. Quando um cônjuge não tem amigos para se divertir, para ter um lazer, quando essa mulher não tem amigas para, né, sair, para bater papo, para falar de coisas profundas, né, coisas que mexem com ela, que a atravessam, coisas significativas. Quando essa mulher depende só do seu marido, olha, isso é um perigo, porque ela vai sufocar esse marido, ela vai exigir a companhia desse marido 24 horas, os 7 dias de semana, ela vai exigir a atenção, o afeto, o carinho, e ouça, não há na face dessa terra um homem,
uma mulher, por mais perfeito que seja, capaz de conseguir suprir todas as necessidades emocionais do outro. Isso não existe, gente. O teu marido pode ser o melhor marido do mundo, e a tua esposa também. Ainda assim, ele ou ela sozinho não vão conseguir suprir todas as suas necessidades de atenção, de amor, de afeto. Não vão. Haverá o dia mau. Haverá o dia em que o seu marido e sua esposa não vai estar bem, que não vai ter aquela capacidade de empatia para te ouvir, não vai ter aquela capacidade de afeto para te dar atenção, amor. Às vezes vai falhar. Nós somos seres incompletos, nós somos seres limitados. Lógico, humanamente é impossível o seu marido e sua esposa sempre te suprir, sempre acertar com você. É por isso que você tem que ter outras fontes de afeto e realização. Que outras fontes são essas? Você precisa cultivar relacionamentos saudáveis com bons amigos. Olhe, note o que diz Provérbios 18, 24, gente. Amigos mais chegados que irmãos, mas eu não tenho. Então se proponha a construir, se proponha a investir em boas amizades, amizades que vão somar na sua vida. Já dizia Salomão também em Provérbios: ande com sábios e será como um deles, né? Como é que você pode ter outras fontes de afeto e realização? Um lazer, um hobby, né? Tem gente que fica enclausurado, diz: não saio se não for com a minha esposa e com o meu marido. E aí a pessoa fica ali refém, e pior, ela não sai e nem deixa o outro sair. Não deixa o marido andar de bicicleta com os amigos, não deixa o marido jogar uma bola, não deixa a esposa, né, andar de bicicleta porque ele não gosta, se sente inseguro, com ciúme traído, e acaba sufocando o outro. Não faça isso. Você quer ter um casamento saudável? Você precisa cuidar da sua saúde emocional. Isso inclui você ter bons relacionamentos com outras pessoas, os irmãos da igreja, bons amigos, familiares, para que deles também você receba amor, carinho, segurança, afeto, valorização, que você não dependa de receber isso só do seu marido e da sua esposa, porque eles não são plenamente completos para dar tudo que você precisa. Amém? Estão nos acompanhando? Terceira atitude para você ter um casamento saudável: seja assertivo. Olha que texto especial que o apóstolo Paulo aí comenta em Efésios 4:15. A palavra assertividade, ela não existe na Bíblia, né? Habilidades sociais, dentre elas a assertividade, é amplamente estudada, difundida, explorada, treinada no campo da psicologia comportamental, por exemplo. Participei de um congresso sul-americano ali em Salvador, onde o casal Del Prete, que são pós-doutores em psicologia, e eles são assim os ícones aqui no Brasil das habilidades sociais e da assertividade. E eles versam sobre o quanto que é importante essa habilidade da assertividade para a gente ter relacionamentos saudáveis com todas as pessoas, inclusive com o cônjuge. E olha que interessante, né? Eles produzem muitas pesquisas, muitos livros, muito estudo, e a Bíblia já falava sobre esse conceito em Efésios 4:15, que fantástico. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, muito rica, né? De princípios espetaculares, não apenas a respeito do nosso relacionamento com Deus, mas do nosso relacionamento com os outros, e com o nosso cônjuge. Que maravilha que é. Então olha só o conceito aí de assertividade: seguir a verdade em amor. É isso aí que significa assertividade, né? É seguir a verdade, é você ser sincero, é você ser transparente com o seu cônjuge, é você falar a verdade. Meu bem, o que você fez ontem, eu não gostei, me senti magoado, me senti ferido, então eu estou aqui para te dizer a verdade, porque tem gente que é omisso, fala a mentira, não segue a verdade com o marido ou a esposa, não segue a verdade, fica frustrado com a esposa, fica chateado, magoado e não fala, não dialoga, não é sincero. O que a pessoa omissa faz? Ela se afasta emocionalmente, continua casada debaixo do mesmo teto, mas ela se afasta emocionalmente do cônjuge, porque a mágoa, a insatisfação e a frustração perene
congela o seu coração fica frio, ao invés de ser caloroso em amor pelo outro, o coração fica frio. Então a pessoa vai se afastando, o outro, coitado, às vezes nem sabe, o casamento vai esfriando, aquilo que você fazia antes, com toda a espontaneidade, com toda a voluntariedade, aquilo que você fazia antes, já não faz mais, porque o coração está frio. Uma das razões é por causa da omissão, não falar a verdade. Olha, não gostei disso que você fez, não gosto dessa atitude, mas eu já falei uma vez, não mudou. Precisa falar 2, 3, 4, 5, precisa ter um posicionamento. Não, você não pode desistir do seu casamento pelo amor de Moisés. Não desista do seu casamento, de ter um relacionamento saudável, não desista de ser feliz. Não, mas eu não vou me separar não. Mas se você guarda, silencia, omite, esconde do seu cônjuge essa mágoa, essa frustração, essa insatisfação, e carrega isso no coração, você já está se separando do seu cônjuge, emocionalmente, afetivamente. Então você precisa falar a verdade. Agora, como é que tem que ser a verdade, gente? O que Paulo falou aí? Tem que ser essa verdade, tem que ser em amor. Não pode ser aquela verdade doa quem doer. Não pode ser aquela verdade que fere, que machuca. Não, eu não uso máscara. Eu não tenho duas caras. Eu não gostei, então eu falo mesmo na hora. Doa quem doer. Tomou, levou. Então é assim mesmo. Né? Então essa pessoa, ela até se gaba de falar a verdade. Ela até se gaba de ser sincera. Eu tinha uma colega da faculdade, a Fátima, ela dizia assim, tem gente que não é sincera, tem gente que é sincericida, tipo do inseticida que mata, tem gente que na sua sinceridade fere e mata o outro. Então a gente tem que ser sincero, mas tem que ser amor, tem que saber falar, gente. Olha só, 90% dos problemas conjugais não é por causa das diferenças, não é por causa de conflitos. 90% dos problemas conjugais é porque as pessoas não sabem como se expressar, como se comunicar, como falar com o outro, como falar a verdade. Ou elas não falam a verdade, deixa para lá, vai empurrando para debaixo do tapete, não trata o problema, se esquiva. Eu tenho uma palestra só sobre isso lá no meu canal do YouTube, Comunicação Assertiva. Então tem gente assim que vai, tem gente que é 8 ou 80, né? Tem gente que é extremamente agressivo, que fala mais machuca que fere. Não é assim. Então a gente tem que saber falar, e 90% dos problemas conjugais não é porque há diferenças entre o casal, não é porque há discordâncias entre o casal, é normal o marido ser diferente da sua esposa em vários aspectos, é normal, né? Discordar em vários aspectos, normal. O problema é a forma de você resolver isso, é a forma de falar. E apenas 10% dos problemas conjugais, sim, é por causa dessas diferenças, desses conflitos conjugais. Ouça isso, né? Quando você quiser se fazer ser ouvido, você não pode aumentar o tom da sua voz, brigar, falar alto, você tem que melhorar a qualidade dos seus argumentos, você tem que falar de uma forma cordial, né? Então a assertividade é a capacidade de você defender os seus direitos. Você tem o direito, veja bem, no casamento, de ser tratado em primeiro lugar. Você tem o direito, no seu casamento, de ser amado, de ser valorizado enquanto cônjuge. Você tem o direito de ser tratado com dignidade, com fidelidade, você tem esse direito. Se o seu cônjuge está violando esse seu direito, cabe a você a responsabilidade de, com educação, com amor, com gentileza, você solicitar que esse direito seja atendido. E existe toda uma forma de fazer isso, né? Eu não tenho tempo aqui para detalhar, explorar. Então, é a capacidade sim de você defender os seus direitos e também de respeitar os direitos do seu cônjuge. Cabe a você também respeitá-lo, amá-lo, tratá-lo em primeiro lugar, enfim, e aí vai. Muito bem, quarta atitude para que você tenha um casamento saudável: seja empático. Pastor, a palavra, nas escrituras aparece a palavra empático? Não.
mas aparece a palavra compaixão, que é equivalente, né? Não aparece a palavra, mas aparecem muitos exemplos. Alguns dias atrás eu preguei aqui na igreja, né, sobre exatamente o princípio da empatia, um sermão só sobre empatia, deve estar gravado lá no canal do YouTube, só sobre empatia. Olha só que interessante, o que está escrito lá no livro 1 Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 3. Abias tornou-se rei de Judá, e ele cometeu todos os pecados que o seu pai havia cometido. Agora, no outro livro de Reis, uma outra pessoa, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias fez. Sabe o que a gente percebe nesses dois textos bíblicos? E obviamente, essa conclusão que eu apresento aqui, não é apenas derivada desses dois textos isolados, tem vários outros textos espalhados pela Bíblia toda, que nos dão esse resultado dessa conclusão, e que a psicologia também comprova via estudos clínicos, o senso comum também está careca de saber. Veja, boa parte dos seus comportamentos, boa parte do seu modo de existência, da forma de você lidar com o dinheiro, com o seu tempo, com a sua agenda, da forma de você lidar com suas emoções, com as pessoas, da forma de você lidar com o seu marido ou com a sua esposa, boa parte disso é influenciado pela família de origem sua e do seu cônjuge. Assim como o texto bíblico aqui mostra, boa parte da sua característica pessoal, das suas peculiaridades, foram fortemente influenciadas, e hoje você acaba reproduzindo de forma idêntica ou de forma diametralmente oposta. Você acaba reproduzindo exatamente aquilo que seus pais, da forma como seus pais te trataram, ou você pode ser influenciado de tal forma a você agir no outro extremo que os seus pais te trataram. Isso não deixa de ser uma influência. Não, mas eu não ajo como meu pai e minha mãe agiam comigo. Mas se você for para um outro extremo, sem estar num ponto de equilíbrio, essa também pode ser uma influência negativa. Tentarei dar alguns exemplos. Imagine um homem que foi criado sem educação financeira, um homem que presenciou o pai fazendo dívida, sem controle financeiro nenhum, né? A mãe sempre acostumou a pagar a prazo, pagar multa e juros é normal, faz parte, comprar à vista nunca jamais, né? Sempre vivendo aquela privação, nunca esses pais ensinaram a esse filho. Bem, esse filho, homem, ele pode ter dois desfechos no casamento. Ele pode se tornar uma pessoa também a reproduzir de forma idêntica esse comportamento, de ser também um homem assim, sem organização financeira nenhuma, um homem gastador, esbanjador, não tem reserva, não faz investimento, né? Viciado em pagar juro, multa, não tem orçamento por escrito, não tem controle nenhum, e aí faz a esposa sofrer, transmite insegurança para casa, para a família, más influências, e ele não corrigiu isso ao longo da sua trajetória pessoal. Ou essa criação com os pais, esse exemplo dos pais pode o influenciar de tal maneira, de ele ir para o outro extremo e pensar, eu nunca jamais quero sofrer o que eu sofri, de privação que os meus pais me faziam experienciar, nunca mais. Então, esse homem pode se tornar um medroso, ele pode se tornar um homem que no livro de Finanças Saudáveis que eu sou autor, nós chamamos essa categoria de um homem comedido. Ele se torna um vulgo pão duro, mesquinho e medroso. Ele não é gastador, só compra as coisas à vista, tem dinheiro guardado, mas não é capaz de sair para tomar um açaí com a família. Não é capaz de sair para comer, né, uma pizza com a esposa, para fazer uma viagem e ficar numa pousada, não é capaz, mesmo estando a conta abarrotada de dinheiro, por causa do medo. Não é capaz de fazer um investimento, de empreender, de prosperar, de crescer, fica aquela vidinha ali, ó, na segurança daquele trabalho fixo ali, ganhando a mesma coisa, não evolui, não é promovido, não troca de para um emprego melhor, fica naquela vidinha ali, por causa do medo,
não tem dívidas, não passa privação como os pais passaram e como ele sofreu, mas também não evolui. Isso também é uma influência dos pais, e que ele não tratou e não corrigiu isso ao longo da sua história. Ora, por que empatia? Porque se você é esposa, ou se você é marido, e compreende a história de vida e familiar do seu cônjuge, você pode ser empático no sentido de, não é que você vai passar por cima, passar a mãozinha por cima da cabeça dele ou dela, e vai deixar por isso mesmo, coitadinho, né? Foi uma vítima de uma criação disfuncional familiar. Você não vai fazer isso, lógico, mas de outra forma também você não vai interpretar que ele ou ela faz isso para te atingir, que é normalmente a interpretação que as pessoas fazem. Você não compra isso para mim, você não, quando eu te peço, né, você não compra uma roupa para mim, você não sai para viajar, você não sai para passear, você é pão duro, é porque você não me ama, é porque você não me valoriza. Não, não é por causa disso, esposa, não é por causa disso não, não é por causa de você, é por causa da criação dos pais, que ele ao longo da história dele, ele não tratou isso. Entenda, a empatia vai te dar a capacidade de você compreender o seu marido, e não interpretá-lo mal, e não julgá-lo equivocadamente. Ele não faz isso, não é porque ele não te ama, mas é por causa do medo que está implantado dele desde a infância. Quando você age com seu marido com empatia, eu tenho um exemplo aqui do comportamento financeiro, isso pode ser em qualquer área, né, da vida. Às vezes a esposa pode reclamar, meu marido não me abraça, não me beija, não fala aquelas palavras bonitas, né? E nem na hora de ter sexo, o miserável, né, não fala aquelas palavras bonitas, porque pelo menos tem marido, né, gente? Tem homem que pelo menos se toca. Ao menos na hora, né, de namorar, ele elogia. Mas tem homem que nem nesse momento ele não fala palavras, como diz Salomão, como favos de mel para a esposa. Nem nesse momento, pelo amor de Moisés, tenha dó dessa mulher, coitada. Então compreenda que ele não faz por mal para te atingir, porque não te ama, mas por causa dessa influência da história de vida. E aí, pastor, o que eu devo fazer? Ajudá-lo também a ele crescer nesse autoconhecimento, nessa autodescoberta, perceber essas influências das suas origens familiares e ajudá-lo nesse processo de mudança, de crescimento. Sim, ele tem que mudar, ela tem que mudar, mas você vai ali atuar com compreensão, com empatia, com apoio, e não com julgamento, com crítica. Deu para entender, gente? Vamos lá, quinta atitude, já que eu falei de finanças, né, vamos falar de um outro lado da moeda aí das finanças. Olha, quinta atitude para você ter um casamento saudável: pratique acordo nas finanças, não cometa infidelidade conjugal. Ricardo, o que é isso? Infidelidade? Você sabia que não existe apenas o adultério como modalidade de infidelidade? Existe a traição financeira. Alguns aqui já fizeram o curso de finanças e o curso de casais, né? Já aprenderam. Existe a infidelidade financeira. Olha só o que Colossenses 3:9 diz: não mintam uns aos outros. Quando você mente para a sua esposa, mente para o seu marido, quanto que você ganha, ou naquilo que você gasta, quando você esconde um gasto, quando você toma uma decisão financeira sem pedir opinião, de forma escondida, você está mentindo para o seu cônjuge, você está infringindo um princípio bíblico. Isso também é pecado, não é só divorciar não, isso também é pecado, mentir, e mentir, né, na esfera financeira. Quando a gente omite uma informação ou esconde, nós estamos praticando infidelidade financeira. Mas minhas finanças são muito organizadas, eu não devo nada a ninguém, pago minhas contas em dias, meus impostos, aquele discurso, né? Clichê. Tudo bem, mas todavia, conquanto, se você não tem transparência na sua vida financeira com o seu cônjuge, sabe como é que o seu cônjuge vai se sentir? Traído, literalmente. Quando, em muitas configurações familiares, o marido ganha, né?
tem uma remuneração maior do que a esposa. Em alguns casos, a esposa altruísta sacrifica sua carreira profissional, renuncia seus projetos pessoais, para que quando os filhos nascem, ela vai cuidar só dos filhos, dando aquela tranquilidade para o marido, dando aquela segurança afetiva para os filhos. Quando a esposa faz esse gesto excepcional de cuidado, de zelo, de amor, né? Sacrificial muitas vezes. Quantas esposas, meu Deus, abrem mão da sua carreira profissional, como eu disse antes. Aí um homem, um marido, pensa que, porque às vezes é só ele que tem um trabalho remunerado. Por que eu digo trabalho remunerado? Porque a esposa trabalha para chuchu. A esposa trabalha, não tem feriado, não tem sábado, nem domingo. Eu sei como é que ela é em casa, né, Tiago? Sua mãe trabalha para chuchu, não tem tempo ruim, né? 5 pessoas em casa, 3 homens, meu pai. Então, se bem que um já está morando, o mais velho, né, já está morando em outra casa, já saiu. Então, irmãos, é muito trabalho. E aí o marido pensa que, porque é ele que tem a única remuneração, ele pensa na cabeça dele, que ele pode tomar todas as decisões financeiras sem pedir a opinião da esposa. Eu que trabalho fora, e eu que ganho lá o salário, a renda, eu sou empresário, o dinheiro é meu, então eu posso sim, eu tenho direito sim, de eu tomar as decisões sem consultar a esposa, escondendo dela as minhas decisões. E às vezes não comete traição, gasta dinheiro com outra mulher não, mas o fato de você gastar dinheiro com algo que você decide arbitrariamente, com algo que você escolhe, né? Uma vez eu era pastor de um casal, muitos anos atrás, muitos anos, a esposa falava assim: puxa vida, o meu colchão tem uma cratera, não é uma ondulação, tem uma cratera, não tem o colchão, a gente tem que ficar aqui e o marido lá, porque tem um buraco assim no colchão, então é terrível, é capaz de alguém balançar aqui, cai lá no chão. Ele falou: poxa, eu queria tanto, né? Ter um colchão, R$300, isso tem uns 20 anos atrás, eu acho. E eu lembro dessa história, e aí ela falava isso, e o marido nada, apertado. Aí um dia esse marido foi, né, eu fui entrar no carro dele, e falou: ô pastor, ó o banco de couro que eu botei no meu carro. Eu falei: como? Na hora, irmão, eu acompanhava o casal, perguntei: um banco de couro bonito, cara, bacana, hein? Rapaz, que realização. Na época os carros não vinham com banco de couro de fábrica, né? Muitos anos atrás, então tinha que se comprar para colocar. E eu perguntei: comprou o colchão para sua esposa? Aí ele tinha falado: eu gastei R$1.500 para colocar o banco de couro no carro. Eu falei: você comprou o colchão? Não comprei o colchão não, eu já torci o nariz. Tinha intimidade com ele, né? Pastor dele, amigo, tinha intimidade. Aí ele já viu que eu já torci o nariz, irmão. Ele já sabia que vinha chumbo grosso para cima dele. Aí ele, né, para ele se defender: não, mas isso aqui é para dar mais conforto à minha esposa. Quando ela senta no carro com banco de couro, ela se sente mais confortável. Rapaz, você toma vergonha dessa sua cara, rapaz. Pega esse banco de couro, arranca tudo, vende, vai comprar o colchão para tua mulher, que aí já está pedindo há anos. Então tem gente, né, tem marido, principalmente homens, que pensam que eles podem arbitrariamente tomar decisões. Irmão, se esse é seu caso, saiba que às vezes sua esposa fala: entra por aqui, sai por ali, mas sua esposa, ela se sente desvalorizada, traída, ela se sente ignorada, magoada, ferida, quando você age dessa forma. Então trate de falar a verdade, e em conformidade com Amós 3:3, 2 pessoas andarão juntas se não tiverem acordo? Sim ou não? Andarão juntas? Não, tem que ter acordo. Veja, você quer preservar a saúde no seu casamento? Seja você homem ou mulher, inclusive você mulher também, não faz aquelas comprinhas daquele sapatinho de R$1.500 escondido não, entendeu? Naquela lojinha ali, aquele vestido lá no Conceição de Paraná, naquela loja lá do lado do mercado, não vai comprar escondido lá não, pensando que seu marido não vai saber. Ele vai se sentir traído, Eu sou psicólogo, gente, eu já recebi no consultório um marido que pediu separação da esposa por se sentir traído financeiramente, da esposa ajudar a família dela,
emprestar dinheiro, ajudar, dar dinheiro, sem falar com ele, e ele ralando ali, fazendo hora extra, se matando de trabalhar, para tentar comprar uma casa, e ela falava nada com ele. Não há nada de errado em ajudar a família, o errado é você fazer isso sem ser em acordo, fazer isso por debaixo dos panos. Bem, sexta atitude para você ter um casamento saudável: seja justo e equilibrado. Provérbios 21:19 diz: melhor é viver no deserto. Isso é forte, é forte. Lembro-me do pastor Edson: dobra o lençol da cama, reclama porque você entrou no chão de casa com sapato. Se você tira o calçado antes de entrar em casa, dobra o lençol da cama e ainda lava as vasilhas, reclama porque você não lavou o prato e o copo que você comeu depois que você jantou, almoçou. É uma reclamação sem fim, constante, inesgotável, pelo amor de Moisés. Ninguém aguenta isso. A esposa se mata de trabalhar, de cuidar dos filhos, está lá o homem reclamando. Seja justo e equilibrado, elogie, dê carinho, recompense. Tem gente que fica, cultivando apenas lembranças, memórias e focando apenas no aspecto negativo do outro. Que o meu marido não fez isso, que a minha esposa não fez aquilo, está aí mais um monte de outras coisas que ele fez. Misericórdia, misericórdia. Ninguém suporta, porque seja justo, porque é verdade. Existe homem ou mulher perfeita? Não existe. Marido e esposa não existe perfeito. Agora, todo marido, eu não conheço o seu, e toda esposa, eu não conheço a sua, mas eu tenho certeza que também tem qualidade, sim ou não? Lógico que tem. Então seja justo. Você pode sim chamar para conversar, confrontar: meu bem, isso que você faz, me deixa sentido, me deixa chateado. Mas você tem que ser justo e reconhecer os acertos dele e dela, e valorizar e elogiar. A injustiça está quando numa conversa o tempo inteiro você só se queixa, você só reclama, você só foca nas deficiências, nas incompletudes do outro. Pelo amor de Moisés, enalteça, elogie e recompense pelos pontos positivos dele ou dela. Diz lá Provérbios 18:21, sábio Salomão: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Em outra versão, o poder da morte e da vida estão na sua língua. Outra versão. E aí o predicado, o restante do versículo: portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Ou seja, a forma como você usar suas palavras para o seu marido ou sua esposa, se forem palavras de vida, elogio, reconhecimento, gratidão, um carinho que seja, recompensas. Quando eu falo recompensa, às vezes é um beijo, é um afago, às vezes é uma surpresinha, um presentinho, uma orquídea, igual um paciente meu me falou hoje, uma orquídea, lembrou da esposa, a esposa ficou toda derretida, quando ele se lembrou que ela tanto pedia, há 10 anos atrás, ele se lembrou, 10 anos pedindo, meu Deus, ele se lembrou, levou a orquídea, aquela mulher ficou derretida, meu Deus, mulher bicho bobo mesmo, aí foi, deu, ela ficou feliz. Isso é recompensar, é amar, é elogiar. Então, seja justo, e olha só o que o texto diz: se você fizer isso, isso vai voltar para você, irmão. Dai e dar-se-vos-á. Aquilo que você semear, se você não desanimar, você vai colher. Gálatas capítulo 6. Muito bem. Sétima atitude: invista no seu casamento. Efésios 5:25 diz: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, quando Jesus falou: eu amo a minha esposa, quem é a esposa de Jesus? A igreja. Eu amo a minha igreja. Ficou só nas palavras? Não, ele entregou a sua vida pela igreja. Ele morreu na cruz pela sua esposa, pela sua noiva, pela noiva de Cristo. Jesus tomou atitude, irmão. Irmão, Jesus investiu. Jesus saiu do seu trono de glória. Ele deixou a condição de 100% Deus para encarnar. O verbo se tornou carne para ser 100% Deus e 100% homem, que já é uma humilhação. A humilhação de Jesus não começou quando ele colocaram a coroa de espinho nele.
A humilhação de Jesus não começou, a dor e o sofrimento de Jesus não colocou, quando começaram a dar chicotadas nas costas dele. A humilhação de Jesus começou quando ele estava já lá na barriga de Maria, se submetendo à limitação do tempo, do espaço. Quando ele se tornou ser humano, já começou a humilhação. Imagina, um Deus, que é só Deus, onipotente, onipresente, onisciente, se tornar humano, já foi humilhação, irmão. E Jesus foi capaz de fazer isso por a quem ele amava. E eu te pergunto, e você? O que você é capaz de fazer por quem você ama? E você vai demonstrar que realmente você valoriza, que você prioriza, que você ama, quando você investe. Invista na sua esposa, no seu marido, invista no seu casamento para que você tenha um casamento saudável. Compre livros, leia livros. Você está comprando um livro de Paulo Vieira aí, está comprando um livro de educação financeira, de investimento, para ganhar mais dinheiro, de marketing digital, para fazer venda online. Você está, né, é bom ler, é bom comprar, eu também faço isso. Mas você também tem que ler livros sobre como ter um casamento saudável. Isso demonstra o seu interesse, a prioridade que você dá ao seu casamento, ao seu cônjuge, né? Faça curso de casais, você faz curso de tudo quanto é que é coisa aí, ainda mais nessa pandemia, você chega no Hotmart lá, né? E faz um monte de curso online, para você crescer na sua profissão. Não tem nada de errado não, você faz curso de casais também, para investir no seu casamento, para você saber como tratar melhor sua esposa, seu marido, né? Participe dos retiros de casais, né? Memorial aqui sempre promove, né? Vai acabar essa pandemia aí, a gente vai promover outro retiro de casais. Assista vídeos e palestras sobre casamento, né? Você tem uma diversidade, assista sobre tantos temas, não tem nada de errado nisso, mas assista também, invista no seu casamento e faça a terapia de casal. Se o negócio pegar mesmo, se você não, já tentou de tudo e não conseguiu ainda se alinhar, se harmonizar com o seu cônjuge, vale a pena, invista numa terapia de casal, contrate um profissional, né? Nada é eterno, irmão, nada é eterno, mas o que você cuida, dura mais. Cuide do seu casamento, tá bom? Muito bem, a 8ª atitude é, tenha realização sexual. Só que essa 8ª atitude aqui, eu não vou falar na mensagem de hoje à noite. Eu tenho um convite para te fazer. Aqui nós finalizamos o sermão desta noite, e eu quero te fazer um convite especial. No sábado à noite, às 20 horas, eu darei uma mentoria online para casais, maridos, esposas que quiserem. Então agora, né, quando a gente terminar de orar aqui, finalizando essa palestra, esse sermão, nós vamos abrir 20 vagas para as pessoas que quiserem participar no sábado à noite, às 20 horas, desta mentoria online, 100% gratuita, que eu farei, ouvindo as pessoas, os casais, né? As suas queixas individuais, suas colocações, e ali eu vou orientar, vou aconselhar, e também vou falar como ter realização sexual, né? Ali na Igreja Presbiteriana de Camburi, em maio, vou ministrar uma palestra, o que fazer quando meu marido ou a minha esposa não quer ter sexo comigo? O que fazer? Né? Vou falar sobre isso também sábado agora às 20 horas. Então, finaliza esse sermão para que você valorize o seu casamento e te deixar aí com água na boca, se você quiser ouvir também essa 8ª atitude para ter um casamento saudável, que sexo não é tudo, mas sexo é fundamental. A pessoa que vive uma frustração sexual nunca será feliz no casamento. Então eu te convido para a gente concluir no sábado à noite. Faça a sua inscrição, nosso WhatsApp, entre aí, está no telão, entra no Instagram e manda um direct, uma mensagem lá dizendo o seu nome, eu quero participar, apenas 20 vagas. Amém, Deus abençoe. Esta mensagem, esse sermão, foi toda ela baseado no livro da minha autoria, Casamentos Saudáveis, né? Você pode também procurar para obter. Vamos orar? Pastor Bruno vai orar por todos os casais espalhados pela face dessa terra que ouviram essa mensagem.